Eu amo terça-feira, porque você fica sabendo de tantas inovações na área médica. O Dr. Mário Speranzini está aqui hoje para falar, aliás, Mauro Speranzini está aqui hoje para falar com a gente sobre mais uma inovação. Eu gosto muito porque, às vezes, você ainda tem como parâmetros técnicas antigas, eu estava comentando com o doutor aqui, e você nem imagina aquilo que a ciência te oferece para que você tenha uma autoestima mais elevada, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, que é um prazer. Prazer é ter você aqui, doutor, porque no caso da pessoa, do transplante capilar, é muito autoestima mesmo. Tem pessoas que não ligam, mas tem pessoas que não se conformam de não ter cabelo, né, doutor? Sim, a calvície não só é um sinal de beleza, mas de rejuvenescimento. A calvície está associada à idade, então a pessoa muitas vezes aparenta ter mais idade do que realmente tem. Então nós vemos casos de pessoas muito jovens hoje, né, doutor? Já ficando quase completamente carecas, até por conta da hereditariedade, né? Sim, a calvície mais comum que existe se chama calvície androgenética, como você mesmo falou, e hereditariedade. É uma calvície que tem origem genética e quando ela se manifesta muito cedo, a pessoa acaba tendo uma calvície maior. Começa a perder cabelo com 15 anos, com 30 anos a pessoa está bem calva. Doutor, antes de nós falarmos dessas técnicas novas, que eu já amei que o doutor estava me explicando aqui, eu quero saber se existem alguns casos em que não é possível se fazer um transplante. Qual é a contraindicação? O transplante de cabelo é uma redistribuição de fios. Nós vamos retirar fios, pelos de qualquer parte do corpo e transferir para outra. Não é possível fazer o transplante quando a pessoa não tem uma área doadora. Então, se ela tem uma calvície muito grande e ela não tem fios, por exemplo, nessa região, o transplante não é possível. Mas e se ela não tem fios nessa região e tem no peito, como você tinha no tórax? Sim. Existe o transplante de fios de diversas partes do corpo. Só que nós temos que prestar um pouquinho atenção qual é o tipo de cabelo que a pessoa tem, porque fios de outras partes do corpo vão manter as características do local de origem. Se você transplantar um fio de barba para a cabeça... Tende a ser mais grosso até, né? O fio é mais grosso e mais crespo. Então, se a pessoa tem cabelo liso, talvez não seja uma boa opção. Mas para aqueles que têm um cabelo muito crespo, fios de barba podem ser uma ótima opção. Que daí já resolve o problema. Resolve o problema, se ela tiver uma área doadora suficientemente grande. Doutor, existem pessoas, eu até já ouvi falar sobre isso, de pessoas que têm cabelo, mas que acham que é pouco e quer ter mais cabelo. Daí faz essa transferência para a parte da frente para dar a impressão de um volume maior. Isso também é possível? Sim, o transplante de cabelo, você tendo área doadora suficiente e na área receptora você tendo espaço, é possível, porque o fio vai ser colocado entre os fios já existentes. Você aumenta o volume só. Vai aumentando o volume um pouco, né? Na realidade, você não vai aumentar o volume, porque você vai estar reduzindo o volume dessa região e você vai aumentar o volume numa outra região. Mas o número de fios, ele permanece o mesmo. Doutor, nós falávamos no intervalo sobre uma técnica que eu até já tinha visto, que era da retirada, mesmo que... de uma maneira leiga, cortava essa pele e tirava uma parte e aplicava os fios, colocava os fios no outro lugar. Isso já é obsoleto. Tem o quê? Uns 15 anos, uns 20 anos, isso, mas já é obsoleto. Eu não diria que é obsoleto. Na verdade, existem as duas técnicas, cada uma vai ter as suas vantagens e desvantagens. Essa técnica em que você tira um pedaço de pele é a técnica FUT, tem esse nome, o FUT. E a outra técnica em que você não faz um corte, você retira na realidade unidade por unidade, se chama técnica FUE. As duas técnicas são boas, com vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens dessa técnica? Explica para mim essa técnica mais moderna que você falou do fio a fio. Isso. A técnica FUE, como ela dispensa a incisão com bisturi, o paciente não tem aquela cicatriz linear, aquela linha branca. Não precisa fazer corte nenhum. Você não precisa fazer um corte linear, porque a retirada de fio a fio são microcortes com um tamanho, assim, um diâmetro de 0,9 milímetros. Então você imperceptível. Sim, é imperceptível. Você faz um corte pequeno, tira unidade a unidade, mas é uma cirurgia. Claro. É uma cirurgia, deve ser realizada por médicos. Eu estou fazendo esse comentário porque, como parece ser um procedimento muito pouco invasivo, existe até a ideia de que não médicos poderiam realizar e definitivamente isso não deve acontecer. Doutor, daí... Quando você retira esse fio, eu falei fio a fio porque dá a impressão de que é um por um mesmo, né, que é retirado. No mesmo dia, no mesmo procedimento, é feita a colocação no outro lugar? Sim, o transplante de cabelo basicamente é uma redistribuição. Você tira fios de um local e coloca em outro. Essa retirada, ela costuma durar 3, 4 horas e a colocação um a um vai levar um tempo semelhante. E doutor, como é que pode
você tira o fio da cabeça da pessoa, coloca no outro lugar e esse fio cresce como se fosse o cabelo da gente normal. Tem alguma coisa na ponta desse fio que é necessário preservar para poder utilizá-lo de novo? Porque na realidade nós não fazemos o transplante do cabelo, porque o cabelo é um tecido morto. Nós fazemos a transferência da raiz do cabelo. A raiz do cabelo é um tecido vivo que produz o cabelo. Tá. Então, é o transplante de um tecido vivo e não do cabelo em si, que é um tecido morto. E todo cabelo tem uma raiz, todo fio tem uma raiz? A raiz dá origem exclusivamente a um fio de cabelo. E doutor, a pessoa, por exemplo, que tem, nós falávamos também no intervalo da alopécia, que tem acometido cada vez um número maior de mulheres, a alopécia a gente percebe que dá a impressão de, até pelo tipo da calvície, dá a impressão de que morre. Essa é a impressão que o leigo tem, porque fica uma coisa como se nunca mais fosse crescer realmente. Mesmo tendo um tecido como esse, que parece o tecido também morto, é possível fazer essa transferência? Quando a gente fala de calvície, a gente tem que entender que existem dezenas de causas para a queda de cabelo. A mais comum que todos conhecem é a calvície androgenética. Mas existem doenças do couro cabeludo que provocam a queda do cabelo de forma permanente. O líquen plano pilar, a alopécia frontal fibrosante, são doenças do couro cabeludo que destroem o fio e, nesses casos, nós não indicamos o transplante de cabelo. Porque daí destrói a raiz também, é isso? Destrói não só a raiz do cabelo existente, mas inclusive do cabelo transplantado. Então, é muito importante que a pessoa que tem uma queda de cabelo, que procure um especialista, seja ele um cirurgião plástico, seja ele um dermatologista, que faça o diagnóstico correto. Das causas, né, doutor? Das causas daquela queda, porque se a causa não for identificada corretamente, o transplante não terá sucesso. Você passa por um procedimento que é delicado, mas não tem o objetivo esperado, né, doutor? Não alcançou o objetivo esperado. Né? Então, é importante procurar o profissional habilitado. Nós temos a nossa Sociedade Brasileira da Cirurgia da Restauração Capilar, a BCRC. Ela une os cirurgiões plásticos e dermatologistas especializados nesse assunto. Então, eu sugiro que quem tiver um problema de queda de cabelo, que entre na internet, procure um profissional habilitado. Doutor, e quanto mais rápido se busca ajuda, até na questão quando é hereditária, quando percebe que está começando a cair, é melhor ou não adianta? Vai cair mesmo, depois mais para frente tem que fazer de novo o transplante? Veja, o transplante de cabelo é um dos recursos para o tratamento da queda. Na realidade, feito o diagnóstico, muitas vezes, somente o tratamento clínico é suficiente. O uso de medicamentos, tanto por via oral como por via tópica, pode resolver o problema em muitos casos. Tá. Então, voltando à questão do diagnóstico, feito o diagnóstico, vai se estabelecer qual é o melhor tratamento, com medicamentos, com a cirurgia ou com as duas formas. Doutor, e tem alguns problemas de saúde que podem impedir esse tipo de procedimento? As pessoas que são acometidas por algumas doenças, algum tipo de doenças que não podem fazer? Contraindicações mesmo? A contraindicação seriam doenças do couro cabeludo. Evidentemente que se a pessoa tem alguma doença, como uma doença cardíaca grave, pode não ser conveniente ela realizar um procedimento estético e correr riscos inadequados. Mas as contraindicações absolutas são doenças do couro cabeludo quando não se deve fazer o transplante. Olha, o doutor falou algo muito importante que nós sempre falamos para você aqui, todas as terças-feiras. Todas as vezes que você tiver o desejo de fazer algum procedimento estético, principalmente, ou não importa, a automedicação é um problema sério no país, e também quando você busca profissionais que não são especialistas especificamente naquela área em que você necessita. Então você precisa realmente fazer uma pesquisa do seu médico, do CRM, para ver se ele realmente é associado, para que realmente você seja atendido de maneira adequada, tenha o diagnóstico correto. Existem várias técnicas hoje, como o doutor nos explicou, vários medicamentos, para que o especialista te indique qual é a melhor saída para solucionar o problema, né, doutor? Esse é o recado final que eu gostaria de dar. Procure um especialista na área de cabelo. Nossa associação, ela tem profissionais que estudam tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica, a BCRC. Doutor, muito obrigado, uma alegria te receber. Tá ótimo. Doutor Mauro Speranzini esteve aqui com a gente. Tem o site
clinicaesperanzini.com.br. Se tem alguma dúvida, entre em contato pelo 3667-4896. E olha, marque um horário, marque a tua consulta para você ter uma avaliação adequada, para que você possa, sim, ser submetido a um procedimento que vai te trazer a alegria de ver os resultados positivos dele. Mas para isso você tem que ter um profissional adequado. Amanhã às 9 da manhã você vê a reprise do nosso programa e tem a nossa conversa completa com o Dr. Mauro para realmente te esclarecer. A calvície é um problema que tem acometido muitas de nós mulheres também. E é bom que você entenda que tem muitas técnicas e que a ciência está a nosso favor para que nós tenhamos uma vida melhor, autoestima mais elevada e, mais do que isso, saúde.